Olá, esse é o Conexão. O Observatório Europeu do Sul, o maior consórcio de pesquisa em astronomia do mundo, reincidiu o contrato com o governo brasileiro após esperar por 7 anos que o país pagasse pelo contrato de participação. Sobre esse e outros assuntos eu converso agora com a física e astrônoma Duília de Mello, pesquisadora associada do Goddard Space Flight Center, da NASA, e vice-diretora da Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos. Ela tem algumas façanhas no currículo e uma delas foi a descoberta de uma supernova batizada como Supernova 1997D. Olá, Duília, você me ouve bem? Muito bem. Tudo bem, Bernardo? Maravilha. Eu começo te perguntando que supernova é essa, chamada de 1997D? Então, essa supernova eu descobri no ano de 1997. E é D porque foi a quarta supernova do ano. E eu descobri aí lá no Chile, no Observatório Europeu, durante umas observações que eu estava fazendo de umas galáxias, e eu notei que havia uma estrela extra nas observações, e essa estrela era uma supernova que está em uma outra galáxia. A supernova é uma estrela que explodiu, né? Uma estrela que explodiu, então, há 53 milhões de anos-luz atrás, e que eu observei naquele dia lá, em 1997, no Chile. Quer dizer, você usou as instalações do Observatório Europeu do Sul, do Chile, para fazer essa descoberta, uma descoberta importante. E agora a notícia de que o Brasil teve o contrato rescindido, né, com esse consórcio e fica de fora aí de participar dessa pesquisa, ter acesso a informações dessa pesquisa. Como é que você avalia uma situação como essa? Pois é complicado, né? Então deixa eu só lembrar que em 1997 eu estava lá utilizando um telescópio que o Brasil alugava naquela época. Era o Observatório Nacional, que era o chefe desse projeto de alugar um telescópio no Observatório Europeu. Então eu sempre menciono isso, porque eu acho importante dizer, né, que a partir do momento que você dá as condições para o astrônomo brasileiro, que ele sim é possível e faz ciência de primeiro mundo, né? Então agora, depois de muitos anos, né, que a supernova já fez 21 anos, o Brasil teve a oportunidade de se juntar ao maior observatório do mundo, que é o Observatório Europeu, e há 7 anos ele começou essa negociação com o Observatório Europeu, né? E, infelizmente, o projeto passou por todas as instâncias, mas nunca foi financiado, né? E a gente, então, nunca pagou a conta. E aí, agora, a paciência do Observatório Europeu acabou e o Brasil, então, saiu do consórcio. Pois é, a gente tem a resposta aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, só eu falar rapidinho antes da gente continuar a nossa conversa. O Ministério disse que está fazendo gestões junto ao governo federal e às entidades em questão para a manutenção e evolução dos acordos e atua junto ao Ministério do Planejamento também para conseguir os recursos para dar continuidade a esse acordo do Observatório Europeu do Sul. Agora, falando um pouco da sua formação, a gente sabe que o observatório foi importante nela. Você se preparou no Brasil, mas também precisou buscar essa formação fora, né? Bom, eu fiz quase tudo no Brasil, né? Eu fiz bacharelado na UFRJ, eu fiz mestrado no INPE e eu fiz doutorado na USP. Durante o meu doutorado eu passei uns anos fora, mas eu terminei meu doutorado na USP e eu sou com muito orgulho doutora pela Universidade de São Paulo. Então, eu fiz quase tudo no Brasil. Eu saí do Brasil quando eu fui fazer um pós-doutorado e aí eu não voltei para trabalhar mais no Brasil, né? Então, eu acho assim, quando as pessoas perguntam sobre o Brasil, se o Brasil investe em ciência, sim, o Brasil investe em ciência. Eu mesmo sou fruto do investimento do Brasil em ciência, em formação de cientistas. O problema é que o Brasil depois não dá continuidade a isso, né? Ou dá pouca continuidade a isso. Então, nós estamos com um problema muito sério agora, que é essa saída do Observatório Europeu, que nos deixa assim um pouco preocupados com o futuro da astronomia brasileira. Pois é, a astronomia é uma ciência de ponta. As nações mais desenvolvidas do planeta têm investimentos pesados, né, na área de pesquisa espacial. O Brasil saindo de um consórcio como esse, que prejuízos ele passa a ter no desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao universo, enfim? Olha, pois realmente, o investimento em astronomia reflete a consciência da nação em investir em ciência, né? E, infelizmente, a saída do Brasil do consórcio europeu revela a falta de, digamos, de seriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia no investimento em ciência, né? Então, eu acho assim que
para dar continuidade aos grandes projetos do Brasil, o Brasil precisa ter planos a longo prazo, e esse é o problema que nós temos na ciência brasileira. A gente não tem planos diretores de 10, 15, 20 anos, como todas as nações desenvolvidas têm, né? Então, a partir do momento que sai um presidente, muda um ministro, os projetos ficam subordinados ao próximo que virá, se será dado continuidade ou não. Essa carta que o ministro da Ciência e Tecnologia escreveu nos dá um pouquinho de esperanças de que eles estão preocupados com a continuidade do Brasil no consórcio ESO, né? Eu espero que seja verdade e que realmente se consiga manter a palavra, né? Porque foi uma palavra que foi dada, mas nunca se levou isso adiante, né? A gente tende a entender que pesquisa astronômica é coisa realmente de outros países, né? Mas existem pesquisas no Brasil e eu queria que você falasse como que elas se mantêm e assim, que pesquisas são mais promissoras mesmo num cenário como esse de subfinanciamento. Então, o Brasil, eu sempre falo que a ciência do Brasil vai bem, muito obrigada, e vai bem sim. Na astronomia em particular, né, o Brasil tem uma comunidade de cientistas jovem. Isso é muito bom, porque são competitivos, são jovens que muitos estudaram fora, ou já estiveram fora do país. Muitos são engajados em grandes projetos internacionais. Então, a ciência brasileira, apesar dos pesares, ela continua bem. Ela poderia estar muito melhor. Imagine o potencial que nós temos, né? Mesmo estando em condições tão ruins, a gente continua publicando bastante. A comunidade astronômica brasileira, ela é muito competitiva, ela publica, ela forma cientistas, né? Forma astrônomos. E eles são sempre muito atuantes. Eu vejo os brasileiros fora do Brasil, eu vou a congressos e conferências, eu encontro astrônomos brasileiros formados no Brasil, em toda parte. Então, apesar da falta de recursos, o Brasil ainda faz ciência de ponta, sim. Então, por exemplo, com essa saída do Brasil do ESO, né, do Observatório Europeu do Sul, o Brasil vai continuar a usar o Observatório Europeu do Sul, porque nós temos a competência para fazer isso. Não vai ser em maior escala, né, como poderia ser, né, um acesso maior, mas vai ser um acesso mais tímido, né, porque a competição é muito, muito maior se nós não formos membros do ESO. Né? Mas o Brasil... A gente está se aproximando do final do programa. Eu queria que você falasse um pouco do foco da sua pesquisa hoje. O que você está pesquisando? Então, eu trabalho com galáxias em evolução. Então, eu trabalho como as galáxias se formam e evoluem até se tornarem galáxias como a Via Láctea. Eu utilizo as imagens profundas do telescópio espacial Hubble, que é a minha especialidade, para estudar as galáxias que estão a 5 até 10 bilhões de anos. Então, eu vejo, eu tento ver, né, como que a Via Láctea evoluiu durante esses tantos bilhões de anos que o universo tem. Né? Então, eu vejo, eu tiro principalmente a luz ultravioleta das galáxias e eu analiso, então, a formação das estrelas, das grandes estrelas que depois explodem em supernova. E essa, então, é a minha área de trabalho. Eu estou esperando o James Webb, né, que vai ser o próximo telescópio que a NASA vai lançar ano que vem, para continuar estudando a evolução das galáxias. Tá certo, Duília, agradeço a sua participação, sucesso aí na sua pesquisa e qualquer novidade, por favor, nos informe aqui, que é nosso interesse fazer essa cobertura, viu? Tá, muito obrigada, Bernardo. Tá ok. A você de casa também, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!